A paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria em nosso coração, mais uma oportunidade da parte do Senhor de estar aqui para juntos aí meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor e essa alegria ela é muito maior quando nós sabemos, né, que você é presente juntamente conosco, cultuando ao Senhor juntamente conosco, nesse momento, né, que chamamos vida em Cristo, que a graça do Senhor possa ser presente na sua vida, onde quer que você estiver, que as boas mãos do Senhor possam estar operando em seu favor, em favor de sua família e sendo aí também nos seus projetos de vida. Queridos, para a meditação, neste momento de reflexão na palavra do Senhor, o livro é Filipenses, capítulo de número 3, apenas o versículo de número 13 e o 14, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente no seu entendimento, para que você possa aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, com certeza esse nome alvo é algo que quando você ouve ou fala, é algo que é muito presente na sua vida, né? Porque nós entendemos que ter um alvo de vida, né? Ou um objetivo de vida é algo que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. Quando nós paramos e quando nós analisamos essa questão, nós vamos ver que os nossos alvos, né? Aquilo que nós queremos alcançar, conquistar, eles são tão presentes em nós que lá na infância, não é assim, Áurea? Mesmo sem recurso nenhum, lá na infância nós já formamos aqueles planos. Ah, quando eu crescer, né? Ah, quando eu crescer. E aí a gente então começa a sonhar, né? Vivendo ali aquilo que nós gostaríamos de alcançar quando a idade chegar, quando tivermos aí a condição. Então falar de alvo, falar de um objetivo de vida é algo que todos nós temos. Eu creio que não existe ninguém nessa terra que não tem, por mais simples que seja o alvo que você queira alcançar, né? Mas eu entendo que isso aí é algo de todos nós. E quando nós falamos de um alvo a ser alcançado, a gente entende que a gente pode deparar aí com uma lista muito longa, né? Tem pessoas que têm como o alvo, né, para ser alcançado a tão sonhada casa própria, né? O outro já gostaria de encostar a bicicleta, né, e já ter um carro. O outro já gostaria de parar de andar a pé e ter uma bicicleta. Então são coisas assim que, se a gente for parar para analisar, a lista é muito extensa, né, de alvo na vida do ser humano. É a conquista de uma faculdade, é a conquista de um emprego melhor, né? É a restauração de uma necessidade de saúde, é constituir uma família. Queridos, é muito grande essa lista. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque o texto que nós acabamos de ler, ele também vai falar acerca de alvo. Esse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar acerca de projeto de vida. Só que tem uma diferença, né? Aqui nós não estamos falando de um projeto de uma casa, como quanto eu e você já sonhou, né, com esse projeto de vida. Nós não estamos falando de um projeto de um carro, como eu e você já tanto sonhou, ou de um outro bem qualquer que a gente fala assim, vamos conquistar, e reúne a família e faz aquele projeto de vida e todos se empenham no intuito de conquistá-lo. Não é nessa questão material que aqui é a reflexão neste momento. Por quê?
Porque aqui tem um projeto, sim, tem um projeto. Tem um plano de vida, tem um plano de vida. Mas aqui aquilo que foi programado. Aquilo que foi projetado para ser conquistado vai muito além do que o tempo de uma casa. Dura muito mais do que o tempo de um carro. Dura muito mais do que o tempo de uma família aqui nesta terra. Dura muito mais de qualquer bem que você possa alcançar aqui nesta terra. Dura muito mais do que o poder da fama ou da influência. Aqui, esse livro, ele fala acerca das orientações do apóstolo Paulo, né? Em uma das igrejas, quando ele orientava, escrevendo as suas cartas, e nesta ocasião aqui não é diferente, ele escrevendo aos filipenses, ele então começa a passar uma série de instruções dentro deste livro, né? Um livro muito pequenininho, com apenas 4 capítulos, e dentre esses 4 capítulos ele dá uma série de orientação a esses irmãos desta igreja, e dentro destas orientações ele nos incentiva sobre ter um alvo, Áurea. E aí ele coloca-se como exemplo, né, para nós neste momento de reflexão. Pois bem, então vamos lá. A palavra dele aqui é a seguinte: irmãos, não penso que eu já mesmo tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante. Queridos, quando nós começamos a analisar aqui o projeto de vida do apóstolo Paulo, o alvo que Paulo estabeleceu na vida dele, pela graça e a misericórdia de Deus, do entendimento acerca de quem é o Senhor Jesus, nós começamos a ver que nós muitas vezes empenhamos muito para muito pouco. Empenhamos muito para muito pouco. Por quê? Porque a questão aqui é uma questão que ela sai da dimensão da matéria e entra nas questões espirituais. O que o apóstolo Paulo ele começa a falar acerca da vida dele aqui é que agora ele tem um projeto de vida, agora ele tem algo a ser alcançado, algo muito maior do que qualquer uma outra coisa que ele havia conquistado aqui nesta terra. E para isso há necessidade de um posicionamento. Aqui há necessidade de um certo empenho. Aqui há necessidade de uma certa perseverança. Caso contrário, o céu, que é o objetivo dele aqui, só vai ficar na vontade. E aí então ele começa dando à igreja aquela orientação. É como ele fala aqui: ainda eu não alcancei, como ninguém ainda, né? Nós, daqueles que estamos aqui, ainda nós não alcançamos, mas pretendemos, temos esta pretensão, não por merecimento nem por recurso próprio, mas pela graça. A palavra de Deus fala que a salvação é a graça de Deus se manifestando. Então é pela manifestação da graça do Senhor, e nós, com o entendimento desta graça, né, reconhecemos o plano, o projeto de salvação e abraçamos como um objetivo de nossa vida. Era o caso aqui do apóstolo Paulo, e ele fala desta maneira, né? E a primeira coisa que eu entendo, Áurea, que é um posicionamento dele aqui, é quando ele fala assim, acerca do alvo que é a salvação. Ele fala assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Queridos, quando ele chega nesta questão aqui, é hora da gente parar um pouquinho e começar a tentar entender acerca de que muitas coisas que já ficou para trás são ciclos da nossa vida que já se fechou, são ciclo que já se passou, é algo que nós não temos mais como arrastar. Por quê? Porque, conforme ele mesmo falou aqui, já ficou para trás. Aquilo que ficou para trás não é presente mais na nossa vida. E o que ele está falando aqui é que ele não vai se deixar embaraçar, ou seja, o seu projeto, o seu alvo, que é o céu, não vai ser impedido por coisas de passado.
Abre bem teu coração. Tem muitas pessoas hoje que não estão alcançando o novo de Deus porque ainda encontra-se aprisionado na velha vida. Entendem a necessidade, reconhece a necessidade, buscou a libertação, mas ainda não se deu por liberto. Por quê? Porque ainda arrasta muitas coisas das quais já não pertence mais a gente, dos quais o Senhor já nos libertou. E aqui Paulo, ele é um exemplo muito grande e claro para nós neste momento de reflexão, quando ele fala assim: olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Porque as coisas que ficaram para trás, quando nós arrastamos elas me impedem de eu avançar. Elas é um impedimento, elas é uma barreira para que eu continue avançando. Para onde? Para o alvo, para o próximo ciclo de vida, querido, que se abriu uma vez que nós conhecemos o Senhor Jesus. Então é uma orientação muito bonita, é uma orientação muito profunda, né? E é uma orientação muito clara acerca do alvo chamado salvação. E sem ter esse desapego com as coisas que já ficou para trás, queridos, nós vamos continuar tentando avançar, mas sendo impedido pelo peso do passado. O peso de um passado que o Senhor já nos libertou. O peso de um passado que já ficamos livres pela palavra de Deus. O peso de um passado que já não existe mais. Então fica aí o exemplo quando ele fala assim: não, agora eu estou liberto. O que é passado na minha vida já não existe mais. Foi um ciclo que se fechou, do qual já não faz parte mais de minha vida, né? Tem coisa que nem lembrar a palavra do Senhor nos orienta. Nem lembrar, queridos. Tem coisas que nem lembrar. Diz a palavra do Senhor que nós devemos trazer à nossa memória o quê? É o que nos dá esperança. Não é trazer à memória aquilo que te entristece, não é trazer à memória fracasso, não é trazer à memória derrota, não é trazer à memória tristeza, não é trazer à memória uma vida de prisão, não é trazer à memória uma vida de tristeza, de lágrimas que ficou para trás. A palavra do Senhor nos incentiva a estar trazendo à nossa memória o que? Aquilo que nos dá esperança. E quem é que nos dá esperança, né? É trazer à memória Cristo, é estar com Cristo em nossa memória, sabendo que Ele é o motivo da nossa esperança. Então, o passado aqui, Paulo já não arrastava mais. O peso de um passado aqui já não era mais motivo para ele avançar. Então, é depois que ele dá esta orientação, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e tem certas coisas que tem que ficar para trás mesmo, querido. Nós não podemos arrastar os fantasmas do passado de nossa vida, uma vez que os nossos pecados já foram perdoados pelo Senhor, que a nossa má conduta já foi perdoada pelo Senhor. Uma vez que nós já confessamos a Deus o nosso pecado, deixamos a vida de pecado e fomos alcançados pela graça do perdão de Deus. Acabou. Ponto final. Você pode dever para a justiça. Você pode dever para o teu semelhante. Mas se Deus perdoou, você não deve esse pecado. Porque uma vez perdoado por Deus, acabou. Daí o esquecimento daquilo que ficou para trás. Daí deixar aquilo que ficou para trás. Por quê? Porque conforme nós falamos, o passado nos impede de avançar. Muitas coisas do nosso passado nos impedem de avançar. Então é como se ele falasse assim: estou desprendido de todo o meu passado. E a minha questão aqui agora é avançar. Avançar para quê? Avançar para aquilo que está diante de mim. Interessante, Ivan, que existem algumas coisas passadas que elas nos servem muito, mas somente como lições. Lições. E lições não têm peso. Não tem peso. Lições têm aprendizado que nos ajuda a acertar o alvo.
né? Então, se a gente... Existe coisa que o Senhor não nos permite esquecer, porque elas vão servir para a gente extrair lições. Mas quando nós somos salvos em Cristo e a nossa mente está pura diante de Deus, nós vamos pegar somente as lições. Aí, ao invés do passado, desse passado aí atrapalhar, ele vai nos ajudar. Nos ajudar. Porque vamos pegar somente as lições e vamos prosseguir com o nosso alvo. E o problema aqui, Áurea, é quando uma pessoa pega um problema do passado e fica se condenando, né? Ali, todos os dias, uma vez que o Senhor já até perdoou. Ele mesmo fica se auto-machucando, né? Olha, mas eu fiz isso, mas eu fiz isso, mas eu fiz isso, eu fui isso ou fui aquilo, uma vez que o Senhor já te perdoou, querido. Não deixe que esse passado perdoado venha ser impedimento para você continuar e alcançar aquilo que está por vir. Então, o que Paulo ele fala aqui, em outras palavras, eu não vou deixar que coisinhas do passado me impeçam de eu conquistar aquilo que está por vir. Aquilo que pela graça de Deus ele colocou, né, diante de mim e diante de todos quanto o reconhece como seu Salvador. E aí ele dá o fechamento desse texto aqui, dizendo, por isso, né, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, em outras palavras aqui, sendo assim, por isso prossigo para o alvo, para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Queridos, eu não sei qual que é o alvo de sua vida, né? Quais que você já fez, quais que você já alcançou, quais que ainda você está elaborando juntamente com a sua família, quais as conquistas que você tem aí, a intenção para esse ano ou para a sua vida, não sei. Isso é algo que é particular, é de cada uma, de cada família. Nós também temos os nossos, né, Áurea? Temos os nossos alvos, temos os nossos projetos de vida, temos coisas que queremos conquistar. Mas uma coisa, na tarde desse dia eu aprendo com esse texto, que todos os nossos alvos, todos os nossos projetos, todos os nossos planos de vida, eles se tornarão em nada sem que primeiro você não estabeleceu o alvo da salvação para a tua alma. Não vai adiantar você conquistar o alvo do dinheiro. Não vai adiantar você conquistar o alvo de ter uma boa saúde. Não vai adiantar você conquistar o alvo de você ter um emprego de destaque na sociedade e as pessoas te reconhecer, o seu nome ser reconhecido na sua cidade. Não vai adiantar se antes de todo e qualquer alvo aqui desta terra, você não estabeleceu o alvo da salvação para a tua alma. Não vai valer a pena. É sem sentido. Falar de um bom emprego, de uma casa, de um carro ou de qualquer bem material é falar de coisas passageiras. Mas quando nós pegamos aqui o ensino da palavra, quando fala-se da busca, do prosseguir para o alvo chamado celestial, está falando da salvação de alma, querido. E sem a salvação, tudo que eu conquistei nessa terra, tudo que eu fui, tudo que eu fiz, não vai valer a pena. Seria muito melhor eu não ter passado por esta terra. Daí a importância da seriedade, né, que a palavra do Senhor nos chama para este momento de reflexão. Cuidado com este alvo, porque este alvo ele passa despercebido na vida de muitas pessoas. Quantos projetos nesse exato momento, quantas pessoas está assentado, né, em roda de uma mesa, projetando ali para o futuro. Projetando para um futuro que nem sabe se ele virá, e empenhando, dedicando, colocando todo o seu recurso, colocando toda a sua força, colocando todo o seu tempo, e nem sabe se vai desfrutar daquilo, porque nós não sabemos os momentos seguintes da nossa vida.
Nós não sabemos, uma vez que nós só temos o agora, porque conforme sempre falamos aqui, porque o ontem já passou, não volta mais, e o amanhã não saberemos se ele vai existir. Daí a necessidade, queridos, de estar com este alvo em mente e estar com este alvo aguardando a conquista. Porque nós aprendemos que a salvação, ela é somente para aqueles que estão esperando ser salvos. Porque quando nós estamos esperando, nós estamos preparados. Quando nós estamos esperando, nós estamos nos preparando. Quando nós estamos esperando a salvação, nós estamos com a nossa atenção voltada às questões espirituais. Salvação é para quem espera, querido. Salvação é para quem projeta. Aprendi isso com a Lourdes Sala. Salvação é para quem espera. Porque quem espera está atento. Quem espera está preparado, né? Quem espera está esperando, né? Está no ponto ali esperando, né? É como o transporte que vai passar, né? Está no ponto ali esperando. Se você está esperando ele, é porque você tem a passagem. Já está pronto. Está pronto, né? Isso aí é algo muito sério. Isso passa por despercebido na vida de muitas pessoas. E o que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção aqui, com esta palavra, quando ele fala assim, eu prossigo, é como se ele estivesse falando assim, olha, tem nada me impedindo. Né? Não tem nada me impedindo, porque aquele que precisava de providenciar o caminho já providenciou. Então, se o Senhor já providenciou o caminho, outras coisas não podem me impedir. Passado não pode me impedir. As coisas desta terra não podem me impedir. A palavra desta reflexão não tem o objetivo de desmerecer os seus planos, não, querido. Os seus planos têm que existir, sim, tem que existir. Você precisa, sim, você precisa, eu preciso. Nós precisamos de fazer os planos aqui nesta terra. Nossa família precisa. E nós só conquistamos se nós planejarmos, se nós nos prepararmos. Mas o que a palavra do Senhor nos chama para ter o entendimento é que nada que você conquistar aqui nessa terra vai valer a pena se você não conquistar a salvação pela graça salvadora de Cristo Jesus. Esta aí é a palavra. Esta aí é a orientação da palavra. Por quê? Porque todas as demais coisas são passageiras. Mas no que se refere à salvação, estamos falando de eternidade. E como bem sabemos, com Cristo ou sem Cristo nós somos eternos, então vamos optar em passar a nossa eternidade com Cristo Jesus. E esse é o projeto do Senhor, né? Olha, para que todos, né? A palavra do Senhor vai falar que Ele amou o mundo de tal maneira, né? Ele deu seu Filho, amou o mundo de tal maneira para que todos, crendo nele, reconhecendo ele, aceitando ele, sejam salvos. O projeto do Senhor é todos. O Senhor não tem prazer na morte e nem na perdição de ninguém. Muito pelo contrário. Mas que há o reconhecimento da sua palavra, mas que há o reconhecimento da graça salvadora e que haja a aceitação. Que Deus te abençoe, querido, para que você possa ter entendimento acerca de todos os alvos que você vai conquistar. O maior deles é a salvação em Cristo Jesus. E isso aí não pode ficar de fora nos seus projetos de vida. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pela graça. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Senhor, pela sabedoria da palavra do Senhor, o poder da palavra do Senhor, porque aqui nós mencionamos aquilo que é do Senhor. A sabedoria é do Senhor, porque a palavra ela é do Senhor. E nesta oportunidade de pregar a palavra do Senhor, nós oramos agradecidos por este privilégio. Receba, Senhor,
a nossa gratidão, a gratidão também por cada um que está cultuando ao Senhor juntamente conosco, atento à tua palavra, ouvindo a tua palavra, que a bênção do Senhor traga sobre nossa vida o entendimento, para que nós possamos, ó Deus, desfrutar, Senhor, da graça que é viver na orientação do Senhor. Receba toda a nossa gratidão por esse momento, e assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus.